Fala pessoal, tudo bom com vocês? Tarcísio aqui para mais uma resolução de Física do Enem 2025, beleza? Mas antes, não se esquece de curtir, se inscrever, ativar o sininho das notificações para receber quando chegarmos, mais vídeos, quando publicarmos mais vídeos para vocês. A questão, cara, é a questão 96 do caderno verde, beleza? Essa questão gerou algum certo debate entre alguns estudantes que eu ministro aula, beleza? Mas bora lá. Diz o seguinte, tá bom? Para transportar uma caixa do primeiro para o segundo piso de uma construção, um trabalhador precisará arrastá-la. E aqui eu vou destacar essa palavra arrastá-la, bem aqui, tá bom? Arrastá-la. Deixar bem marcado. Sobre um plano inclinado. Sobre um plano inclinado. O trabalhador começa a arrastar a caixa sobre o primeiro piso e exerce sobre ela uma força de grande intensidade, paralela ao seu deslocamento. Até aí tudo aqui, ele estava sobre um piso. Esse piso, vamos imaginar que fosse algo mais ou menos assim. Tu terias um piso, numa linha reta, correto? E aqui tu terias um plano inclinado. E aqui tu terias o segundo piso, também numa reta. Vamos imaginar que era algo mais ou menos assim, beleza? Exercendo uma força de grande intensidade paralela ao seu deslocamento. Na medida em que a caixa sobe o plano inclinado, ele decide reduzir a força sobre ela, arrastando-a lentamente até chegar ao segundo piso. O que ele está falando? Ele está falando que quando chega aqui, sai formato triangular. Ele está falando que quando chega aqui, ele vai reduzir essa força durante todo o percurso do plano inclinado. Mas qual força? A força de aplicação dele, a força em que ele está aplicando, beleza? Considere que a caixa permanece em movimento nos encontros dos pisos com o plano inclinado e que a rugosidade entre as superfícies permanece a mesma durante todo o percurso. O comportamento da força de atrito, que está pedindo o comportamento da força de atrito entre a caixa e o chão no plano inclinado é representado em... Aí que tá, cara. Aqui é o seguinte, tá? Bora imaginar que ele está no primeiro piso. Quando ele está no primeiro piso, ele vai aplicar uma certa força F. E vamos imaginar que primeiro, aqui, esse cidadão aplica uma força F. No nosso caso aqui, uma força para a direita. Deixa eu deixar mais bonitinho aqui o nosso esqueminha de força. Beleza? Para a direita. O que tu precisa saber? Inicialmente, tu terias o peso para baixo, a normal para cima, a força F dele para a direita e, logicamente, uma força de atrito para a esquerda. Lembrando que a força de atrito ela é contrária à iminência de movimento. E aqui nós vamos ter a relação de dois tipos de atrito. O atrito estático, que é quando esse corpo está realmente parado, beleza? Então, inicialmente, tu tem o atrito estático, ele vai começar a aplicar uma certa força, com uma certa intensidade, como ele mesmo fala, uma força de grande intensidade sobre a caixa. Está aplicando a força, está aplicando a força, está aplicando a força. Vai chegar um momento em que essa força que ele está aplicando vai atingir um certo limite. Qual é o limite? O limite do repouso, que é quando tu vai romper o atrito estático e aí tu vai fazer o quê? Entrar em atrito cinético ou atrito dinâmico. O que tu precisa lembrar? Tu precisa lembrar que o coeficiente de atrito estático ele é sempre maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Isso aqui tu deve ter visto em algum momento da tua vida. Beleza. Só que quando ele chega no nosso plano inclinado, ele decide reduzir a força F em que ele está. E aí tem um detalhe muito importante. Quando esse corpo ele entra em movimento, o texto fala pra gente que permaneceu sempre em contato. Então, tu sempre teve a força de atrito ali. Beleza? Até aqui tudo bem. Quando tu tens o atrito estático, essa força ela vai aumentando, porque tu precisa remover ela do lugar. Tu precisa fazer com que esse corpo ele entre em movimento. Então, tu atingiu esse limite. Quando esse corpo entra em movimento, tu tens o atrito dinâmico. E quando tu tens o atrito dinâmico, esse coeficiente de atrito ele é constante. Ou seja, ele vai permanecer sempre o mesmo, independentemente se o camarada vai aplicar mais força ou menos força. Dependendo se ele vai rápido, se ele vai devagar, se ele decide correr, se ele decide não correr. A superfície vai permanecer a mesma, tu não vai jogar óleo sobre ela, nem nada. O texto não falou isso. O texto só fala que ele diminui a força com que ele aplica, no plano inclinado.
Beleza, agora bora para a força de atrito no plano inclinado. No plano inclinado acontece o seguinte, ele reduz a força F, mas o que acontece com a força de atrito durante todo o percurso? Não foi jogado óleo, não foi jogado nada, então a superfície permaneceu a mesma. Se esse corpo está em movimento, tu tens atrito dinâmico. Eu acabei de te falar que no atrito dinâmico, independente se ele vai rápido, se ele vai devagar, a força de atrito vai permanecer sempre sendo a mesma. Por quê? Porque o coeficiente de atrito é o mesmo. Então, nesse caso, a força de atrito no plano inclinado, conforme ele vai subindo, a força de atrito seria para baixo, correto? Teria aqui uma força F dele e o FAT vindo mais ou menos aqui. Claro que tu terias que relacionar, né? A força peso, a normal e as componentes da força peso sendo Px e Py. Só que isso não vem ao caso agora porque não foi nos dado valores. Mas o que é interessante que ele pergunta para a gente é somente o comportamento dessa força de atrito. O comportamento dessa força de atrito no plano inclinado é que ela vai permanecer sempre sendo a mesma. Então, nesse caso, a força de atrito ela é constante no decorrer do tempo. Bom, no mais, espero que tenham gostado. Compartilha para os teus amigos aí que estão estudando. Essa é uma questão que tu também não poderia errar, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.